Sejam bem-vindos ao Mundo Fragmentado, um podcast antijurídico de filosofia política e cultura. Eu sou Moza Silveira. Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante, contra o islamismo fanático. Mas aqui se vingam de quê? Justamente a causa deve ser a ausência de causas. Isso, ninguém sabe mais por que lutar. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Julho de 2013 foi um marco para o Brasil. O que começou com milhares de estudantes protestando contra os 20 centavos transformou-se nas maiores manifestações de ruas da história recente do Brasil. E como falamos de Brasil, tivemos repressão policial pesada aos manifestantes. A mídia, principalmente na voz de Arnaldo Jabor, também tentou desqualificar os movimentos. Não valem nem 20 centavos. Esse comentário repercutiu muito fortemente e se tornou um slogan: não são apenas 20 centavos. Eu estive nas ruas em Belém. Em uma primeira, sem conflitos com a polícia, foi uma caminhada diversa. Movimento punk, LGBTQ+, estudantes secundaristas de escolas públicas, muitos, universitários, como eu, que na época era estudante do mestrado, e diversas outras pessoas. Ao passar pelas avenidas, nos prédios de classe média alta na Presidente Vargas, sinais de apoio pela sacada. Na segunda passeata que fui, no dia 25, houve confusão. Bombas de gás explodiram a poucos metros de mim. Não estava acostumado a esse tipo de repressão estatal. A mídia paraense repercutiu criticando fortemente o movimento. Vândalos entram em confronto com a polícia em Belém, estampava a manchete do G1. A mídia nacional passou a tratar de maneira mais crítica a repressão policial, quando uma repórter, Júlia Valone, da Folha de São Paulo, foi atingida por uma bala de borracha pela polícia militar. Enfim, mesmo passados 7 anos desse movimento, ainda é uma incógnita o que ele significou. Muitos estudos têm sido feitos sobre o assunto. Em um artigo, o antropólogo Daniel Teixeira apresenta bem essa incerteza. Segundo ele, as jornadas de junho foram muito mais do que um cálculo premeditado de um golpe, e que seus efeitos ultrapassam a polarização política, a qual nos submetemos quando chamamos o outro lado de coletivo de mulas, do alto de nossa sabedoria humana e compreensão política. Hoje, junho de 2020, em meio a uma pandemia que matou mais de 463 mil pessoas no mundo, muitos movimentos surgiram nas ruas. A pauta atual é contra o racismo, após o brutal assassinato de George Floyd pela polícia. Nesse programa, eu converso com o Daniel Escorteganha, um novo membro do Mundo Fragmentado, e refletimos um pouco sobre o que aconteceu. Bem-vindos, senhoras e senhores, esse é o Mundo Fragmentado. No programa de hoje, eu, Moza Silveira, vou falar juntamente com o meu parceiro Daniel Escorteganha. Vamos falar sobre os movimentos, a jornada de junho de 2013 e as relações que tem com os movimentos hoje em dia, de tentativa de movimentos que estão acontecendo no mundo afora. Tentar entender o que aconteceu antes e hoje e ver se tem alguma relação entre os momentos. E agora eu passo a palavra para ele. Boa noite, meu compadre, meu amigo, meu irmão de fé, camarada, Mozart Vitor.
Meu nome é Daniel Sporteganha, como já foi dito pelo meu parceiro. Estamos na luta aí, né? Eu sou uma pessoa interessada nesse tipo de assunto e, como um leitor ávido e voraz, acompanho e acompanhei de um pouco, talvez um pouco de longe, não tão de perto, as jornadas de junho de 2013, mas gosto de fazer minha leitura sobre o assunto e vou contribuir com vocês nessa caminhada. Enfim, é isso aí, estamos na luta. Esse movimento que aconteceu em junho de 2013, na verdade foi um estopim de vários outros movimentos que estavam acontecendo. Mas eu acho importante levar em consideração ele. E desde 92 não havia tido no Brasil um movimento que tivesse repercussão tão grande de movimentações nas ruas. Nesse sentido, Daniel, como tu conseguiria dizer o que são as jornadas de junho para ti? Para mim, as jornadas de junho de 2013 foram o estopim do renascimento da direita brasileira. É assim que eu gosto de identificar. Tem uma análise muito legal que foi feita pelo Vladimir Safatli. Agora não vou te dizer exatamente onde ele falou, onde ele se expressou sobre o assunto. Ele disse que para a direita brasileira, e eu vou só fazer um parênteses aqui, eu não sou fã de utilizar o termo esquerda-direita da forma que é utilizado, mas eu vou acabar utilizando porque ele sai até de uma forma orgânica, né? A gente fica acostumado com essa ideia, mas para essa direita conservadora nacional, as jornadas de junho de 2013 talvez tiveram o mesmo impacto do que foi o 11 de setembro para os Estados Unidos e que foi talvez a crise de 2008 para o crescimento da direita europeia. Eu acho que elas foram um estopim de muita coisa. A gente tinha quase ali um estágio, sei lá, talvez pré-revolucionário, e a gente veio agora caminhamos em direção no ano de 2020 para uma coisa, talvez, eu não gosto de usar o termo também, mas uma coisa quase proto-fascista. É bem difícil, mas é uma caminhada longa do que aconteceu e que essas definições, olhando agora, são mais fáceis, mas na época, obviamente, ninguém tinha ideia de onde ia dar, né? A gente ainda não está com aquela coisa escancarada, a gente ainda não tem um partido que use o nome, né? Mas, mas, é, mas é nesse sentido. Obviamente, a gente vê os sinais aí, para quem tiver interesse, depois a gente vai, o Moser, que é o mago dos teclados, ele vai depois botar no card aí, não sei como é que funciona isso. Para quem tiver interesse, dá uma lidinha lá num texto pequeno, Fascismo Eterno, do Humberto Eco, né? Bem legalzinho. Uhum. E ele fala sobre isso, dos sinais, né? Talvez esse amor incondicionado às armas, ao militarismo e ao nacionalismo, que segundo Samuel Johnson era o último refúgio dos canalhas, né? Uhum. Nacionalismo exacerbado, estão batendo na porta, né, cara? Estão batendo na porta. Tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado, como diria o Duce Benito Mussolini. A gente tá chegando assim. E, infelizmente, no meu ponto de vista, muita coisa foi gestada lá atrás. A partir de 2013, voltando a temática central, que às vezes a gente se perde aqui, a partir de 2013, morreu aquela noção que nós tínhamos do início da nova república, da direita envergonhada, né? É eu não vou saber te dizer qual foi o pensador, qual foi o estudioso brasileiro que trouxe esse termo, mas é porque como a direita era muito imbricada e muito envolvida e muito relacionada com o nosso período ditatorial, militar, as pessoas não se diziam de direita. Talvez se a gente fosse pegar na Constituinte de 85, 86, acho que tinha um cara só que se dizia de direita, que era o Ronaldo Caiado, que inclusive hoje é governador do estado de Goiás, né? Uhum. Ele se dizia de direita e a posição de direita dele era uma direita bem liberal, não tinha muito a ver com o que a gente entende por essa direita neonacionalista louca que a gente tem hoje. Então, a direita envergonhada foi vindo aos poucos e ela deixou de ser envergonhada e se tornou direita, como a gente vê, um pensamento hegemônico, apesar da direita também ter várias correntes. A direita que a gente tem no Brasil hoje é uma direita hegemônica, ultranacionalista, baseada
uma mitologia judaico-cristã ocidental muito louca, que eu não sei de onde que eles tiram aquele tipo de fundamentação, que é diferente do que a gente talvez se entenda como o judaico-cristão ocidental, né, para repetir o termo. Mas, enfim, é o que saiu dali. Eu entendo que no final das jornadas de julho trouxeram essa, né, como para dizer, eu repeti o termo do Celso de Mello, e a serpente estava ali e o ovo chocou. Do meu ponto, eu entendo que essas jornadas de junho foram um movimento mais complexo do que isso, porque eu entendo que existem repercussões, mas eu não vejo um encadeamento lógico de 2013 para a jornada, para o golpe de 16 e o momento atual de 2020. Eu vejo que houveram algumas repercussões, algumas relações, só que eu não entendo como é possível fazer essa relação lógica direta, como renascimento. Eu acho que quando a gente tem que analisar esse movimento, dependendo do como for se analisar, se a gente for analisar esse movimento histórico, não dá para fazer esse indutivo direto. Eu acredito que tem alguns elementos que dê para se chocar, mas tem alguns elementos contrários também, que isso pode ser mostrado. Eu acho que o grande ponto das jornadas é que ele foi um evento. Assim como maio de 68, tenha sido estudado o que aconteceu, essas jornadas eu entendo que foram um evento, no momento usando o termo do Zizek, que ele entende que tem esses tipos de eventos e que as repercussões dele foram diversas, e a partir dessas repercussões pode ter vindo outras. O que eu acho que mais direto que teve dele de repercussão foi a maneira como se deu a influência na mídia. Para esse programa, eu cito muito, eu li a dissertação de mestrado da Tiana Maciel Elvanger, da Federal do Rio de Janeiro, que ela trabalha muito sobre as manifestações de junho de 2013. Lançou um livro até que, enfim, eu ponho o link depois no post, que eu usei a dissertação dela. E ela trabalha com isso, com a comparação da mídia que se deu entre a grande mídia, que ela se baseou no Jornal Nacional, e a mídia ninja, que surgiu basicamente nesse momento. Eu acho que essa repercussão, ela é óbvio, é gritante, essa maneira como se deu essa forma de cobrir os eventos, que analisando quando foi feito pela Globo, eles não entrevistavam pessoas na rua, nesses eventos. Já essas mídias faziam aqueles eventos com todo mundo, era um carrinho de supermercado, celular 3G, um notebook e um entrevistando. Eu acho que essa forma de cobrir foi um evento, foi uma consequência direta desse ponto. Outro ponto que é interessante é que como surgiu esse movimento. Dele surgiu inicialmente pelo o estopim mesmo que teve foi com o aumento dos 20 centavos que o movimento, o MPL era contra, que é bom lembrar que é MPL de movimento passe livre, não o outro que parece, que Deus não tem nada a ver. É bom deixar bem claro no começo que estamos falando do MPL de pato. E aumentou 20 centavos. O pato da Paulista. O pato da Paulista. O pato da Paulista, bem lembrado. Mas o que percebeu nisso, eu acho que foi um descrédito da mídia, da grande mídia. Que, como foi mostrado no início, o Arnaldo Jabor, no dia 12 de junho, certo, Leon? Isso, 12 de junho. Interessante Ele fez um editorial no Jornal da Globo, dizendo que os manifestantes eram tudo brancos, que não valiam 20 centavos, começou a ofender bastante. E depois ele disse que não, que se desculpou, falou que ele errou, mas interessante que ele falou que ele errou foi na CBN, não na Globo. É interessante dizer onde ele se desculpou, né? Alcances iguais. Exato. Só que eu vi que a repercussão da mídia, da cobertura, mudou totalmente. Foi quando a repórter da Folha foi atingida no olho pela polícia, a Juliana. Uhum. A partir desse momento,